Olá, queridos alunos, a graça e a paz. Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um módulo aqui pelo Central Bible. E o desejo do meu coração é que todos nós tenhamos aqui momentos muito edificantes e que promovam a glória do Senhor. Nós estamos dando início aqui ao módulo chamado Fundamentos da Pregação Expositiva. Mas antes de nós darmos aqui continuidade, né, início à nossa disciplina, deixa eu fazer aqui uma breve apresentação, né? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tiago Naruzzi, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, sou casado, né, com Paula Soler de Godoy Naruzzi, tenho dois lindos filhos, um chamado Tiago e o outro Mateus. E só para que a gente crie já um vínculo, né, uma proximidade maior, tá a minha esposa, a minha esposa e os meus 2 filhos, e aqui é a igreja que eu tenho o prazer e o privilégio, né, em Deus, de pastorear, tá bom? Um pouquinho da minha formação, para que vocês me conheçam, né. Minha formação, basicamente, é teologia, embora eu tenha também graduação em pedagogia, e fiz também direito, sei um pouquinho de história, filosofia, mas a minha graduação, aliás, a minha formação mesmo, é no campo da teologia, né? Tem algumas pós-graduações, mestrado e assim por diante, tá bom? Aqui tem alguns dos meus contatos, caso vocês precisem falar comigo, né? Tanto o meu e-mail pessoal, como as minhas redes sociais, tá bom? Vamos falar um pouquinho do nosso curso. A proposta do nosso curso está dividida da seguinte forma, né? Na primeira aula, nós vamos falar sobre os fundamentos propriamente ditos, né, da pregação expositiva, alguns pressupostos necessários para que nós tenhamos aqui, de fato, uma exposição e as virtudes que acompanham a pregação expositiva. Tá bom, no segundo momento, a gente vai se aprofundar em alguns conceitos que, num primeiro momento, a gente vai apresentar apenas de forma panorâmica. Então, nós temos uma segunda aula cujo título é do texto ao público, né? Nós vamos falar sobre a mereologia, a exegese, a contextualização e especialmente da aplicação. Tá bom, digo isso porque hoje os contemporâneos, né, os teóricos contemporâneos, dizem que não há pregação expositiva se não houver aplicação. Tá bom? E aí, numa terceira aula, a gente vai aprofundar mais na questão da aplicação, como sendo um dos fundamentos da pregação expositiva, tá bom? Vamos tratar de alguns desafios, da legitimidade e também da natureza. Na quarta aula, nós vamos falar sobre a metanarrativa bíblica. Nós não temos condições alguma de pregar expositivamente sem antes termos uma profunda noção de onde a nossa perícope, né, de onde nosso texto bíblico se encaixa dentro da grande narrativa, tá bom? Nessa aula nós vamos falar também sobre um tema muito interessante, que é o foco da condição caída, ou seja, uma tese de Brian Chappell que diz que nós só conseguiremos pregar o texto de forma expositiva se antes nós entendermos ou visualizarmos qual é o FDC, o foco da condição decaída, o FCD, aliás. Tá bom, vamos falar um pouquinho sobre aplicação redentiva. E na quinta aula nós vamos trabalhar sobre a comunicação propriamente dito, né? Nós vamos falar sobre a necessidade de nós conhecermos a quem estamos falando. Ok? Essa é a nossa proposta. Eu tentei ser o mais abrangente possível, porque eu sei que vocês já estão tendo, né, outras disciplinas, então, ao invés de a gente focar em um tema específico, como vocês serão pesquisadores, mestres em teologia, eu procurei abranger o máximo possível da nossa disciplina, tá bom? Vamos lá então, vamos começar a nossa aula lembrando de uma definição. O que, que é pregação expositiva? Eu poderia gastar aqui uma aula toda sobre isso, mas não é a nossa proposta. Vamos pegar apenas uma pequena e breve definição, só para que a gente se lembre do que estamos falando, tá bom? Peguei aqui uma definição desse livro aqui que eu gosto muito, Pregação Bíblica, do Randall Robinson, né? Ele diz o seguinte: pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado de e transmitido, tá errado aqui, através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo
primeiramente aplica a personalidade, experiência do pregador e depois, através dele, a seus ouvintes. Ou seja, quando nós estamos falando de pregação ativa, nós estamos falando daquela pregação que extrai das escrituras um conceito, uma verdade, uma aplicação para a vida dos ouvintes, mas que leva, num primeiro momento, em consideração seu contexto original, ou seja, o contexto sobre o qual ou pelo qual o autor bíblico, inspirado por Deus, escreveu. Ou seja, ele faz primeiro uma análise histórica, que nós vamos chamar de análise, pode ser contextual ou não, histórica, uma análise gramatical, ou seja, ele vai preferir entender o sentido das palavras no seu contexto original, lembrando que a palavra ela é viva, então ela muda. Nós não podemos cometer aquilo que chamamos de anacronismo, né? E por fim, ele também leva em consideração o seu gênero literário. Por que, que isso é importante que a gente se lembre? Por exemplo, se nós fôssemos pregar sobre Salmos, um texto expositivo, né, uma pregação expositiva, nós não levarmos em consideração também seu gênero, o texto literário, que é um ético, nós poderemos cometer alguns erros, equívocos, como, por exemplo, prometer coisas que o gênero não permite. E aqui as pessoas cometem muito erro quando dizem, né, estar pregando expositivamente. Às vezes faz uma análise histórica, gramatical, mas se esquecem de analisar o contexto literário e assim afirmam coisas que o gênero não permite que elas afirmem. Bom, mas isso aqui é só um pequeno lembrete, né, para que a gente dê início à nossa aula. Mas antes, deixa eu deixar aqui algumas dicas para que você aprofunde aí os seus estudos, né? Uma vez que nós vamos ter que conhecer os gêneros literários para que a gente faça assim uma fiel exposição bíblica. Ah, um excelente livro, embora introdutório, é esse aqui do Gordon Fee e do Douglas Stewart, né? Entendes o que lês. Ele é um livro muito bom, embora introdutório, é um livro para aquele que ainda não teve um contato com os gêneros literários, né? É um livro que vai ajudar bastante. Um outro livro interessante, desculpem, é esse livro do Graham Osborne, Espiral Hermenêutica. Ele vai ter no finalzinho do livro, né, uma seção que vai trabalhar especificamente sobre gêneros literários. Tá? E outros dois livros que eu julgo ser extremamente importantes são estes aqui, ó, né? Lendo a Bíblia com o coração e com a mente e Para Ler a Bíblia como Literatura, do Leland Hyken. Então, assim, são duas excelentes obras para que você se aproprie desta conceituação chamado gênero literário. Bom, ah, em relação aos comentários, panoramas, né, para que a gente tenha aqui uma compreensão melhor do contexto histórico, tem inúmeras opções. Então, eu trouxe apenas duas ou três aqui, né? Em relação aos comentários bíblicos, eu particularmente gosto muito destes comentários publicados pela cultura cristã, né? Ah, mas estes aqui também são excelentes comentários bíblicos, tá bom? Da Vida Nova. Em relação ao panorama bíblico, eu uso bastante este panorama, né? Obra, e também esta obra aqui. Excelentes obras. Embora hoje nós tenhamos recursos, mas são obras fantásticas, tá bom? Em relação também ao panorama, esse, embora seja bem resumido, é uma obra também que eu indico, né? Primeiro, pelo menos para que você tenha uma leitura rápida do contexto histórico, os destinatários, a enfim. Uma excelente obra também, tá bom? Em relação a dicionários, existem inúmeros exemplares também, mas esse aqui é uma boa dica, tá? Vou passando um pouquinho rápido, mas você tem a oportunidade de pausar o vídeo, tá? Em relação às gramáticas, né, das línguas originais, já é um pouquinho complicado. Por que eu digo isso? Embora seja necessário para que você faça aí uma exposição bíblica, nós sabemos que nem todos tiveram ou têm a oportunidade da alfabetização nas línguas originais, né? Então, o que, que eu aconselho? Você não tem pelo menos qualidade, né? Uma condição de analisar aqui de forma instrumental os textos
sua língua original, faça o maior número de comparação. Ou seja, pegue aí as traduções da ARA, da ARC, da NVI, assim por diante, e veja se existe uma discrepância, algo muito grande em relação às uma diferença muito grande em relação às traduções. Isso já é um indício que você deve se aprofundar o porquê destas diferenças, tá bom? Mas hoje, como eu disse, né, alguns recursos importantes que ajudam, auxiliam e otimizam o nosso tempo. É uma dica, né? Existe esse aplicativo Logos, embora a versão paga seja um tanto quanto cara, existe a versão gratuita e na sua funcionalidade gratuita, né? Ela já dá membros, usuários, a disponibilidade de analisar a palavra no seu contexto original. Ou então fica aí uma dica, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a nossa aula, vamos para o que interessa. Vamos falar sobre os fundamentos da, da pregação expositiva ou as características, se eu trouxer para um aspecto mais descritivo, né? Daquilo que é fundamental para a pregação expositiva. Eu queria começar com a natureza proclamatória da pregação expositiva. Isso é muito importante que a gente entenda. Por quê? Nós estamos num contexto de muita informação e as pessoas estão confundindo a natureza da pregação. Ou seja, estão enfatizando demasiadamente na explicação do texto, na questão informativa, que é sim importante, mas estão esquecendo da natureza proclamatória. Eu vou explicar. Vamos pegar aqui um pequeno texto para que a gente comece a refletir. Assim, a natureza proclamatória da pregação expositiva refere-se ao aspecto da pregação e vai além, preste atenção, de uma simples explicação do texto bíblico. Perceba que existe sim a ideia do ler, interpretar, explicar e aplicar, mas a pregação expositiva vai além disso. Trata-se de um anúncio, ou seja, de anunciar a verdade de Deus com autoridade, convocando os ouvintes a uma resposta de arrependimento e ação. Ou seja, infelizmente, muitos pregadores, né, na tentativa de explicar corretamente o texto, esquecem-se deste caráter proclamatório, desafiador. A palavra de Deus tem autoridade em si, por si só. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, de proclamar as verdades eternas e imutáveis, e fazemos da pregação a semelhança de uma aula, texto mais acadêmico, né? Ele diz, diferentemente de uma mera exposição acadêmica ou informativa, a pregação expositiva carrega um profundo significado espiritual e uma urgência, né? Por isso que ela é proclamatória, uma urgência na resposta daquilo que está sendo proclamado, pregado. E o motivo é porque é a própria palavra de Deus sendo comunicada, verbalizada, exclamada, proclamada através do pregador. Vamos pegar um exemplo prático disso aqui. Por exemplo, nós pensarmos no texto muito conhecido de João 3,16. Né? Temos dois caminhos aqui. O primeiro deles, o pregador pode explicar o significado profundo do amor de Deus, ou seja, de enviar o seu único filho ao mundo. Esse é um caminho mais explicativo. Mas a pregação proclamatória vai muito além disso. Vai além de dizer ou descrever o amor de Deus. Por exemplo, ele pode dizer que esta verdade, Deus amou o mundo, é para o ouvinte. Ou seja, dizer que Deus está o chamando naquele exato momento a ser participante daquele amor. Percebam que eu não estou anulando a primeira proposta em detrimento da segunda, ou seja, a informação em detrimento da proclamação, não. O que eu estou apenas fazendo ou intentando fazer é te lembrar da natureza proclamatória. Por que eu digo isso? Nós, ouvintes todos, ah, por sermos imagem e a semelhança de Deus, carregamos estas verdades dentro de nós. Fazemos
à luz do texto bíblico é sufocar essa verdade. Então, partindo do pressuposto que os ouvintes sabem destas verdades, mas que por algum motivo, dentre eles o sufocar ou a própria queda, né, que possibilita o homem de por si só a chegar a estas verdades, e a pregação é um dos meios que faz isso é possível, nós devemos também proclamar, deixar que o Espírito Santo faça em meio a esta proclamação seu trabalho. Talvez você pergunte: "Ah, então eu não preciso explicar o texto ou aplicar". Não, eu estou trabalhando a ideia da proclamação num primeiro momento, que pode ser também feita através de ensinos. Talvez daqui a pouco isso fique um pouquinho mais claro a você. Vamos pegar um outro exemplo aqui. O exemplo de Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Que diz o texto, né? O pregador não apenas explica, significa apresentar o corpo como sacrifício vivo, mas pode e deve exortar a congregação a agir conforme o texto diz. Por exemplo, irmãos, hoje Deus está nos convocando a uma vida de consagração. Não adiemos mais isso. E deixa eu fazer uma observação. Eu, particularmente, gosto de explicar o texto, proclamando as verdades, ou seja, apresentando de uma forma muito direta e simples que o texto exige de nós, caráter proclamatório. Digo isso porque é muito comum, infelizmente, em algumas igrejas, os pregadores perderem-se nas explicações e não proclamar o que o texto exige. Por exemplo, o arrepender-se, ou se dar a uma nova vida, e tantas outras coisas, né? Verdades expostas ali pelo texto, tá bom? Vamos pegar um texto aqui que talvez elucide melhor a nós este caráter proclamatório. Eu acho que Jonas, né, é um livro que todos nós temos aqui de cor o seu ensino. Perceba o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela. O motivo? Porque sua malícia subiu até mim. Nós estamos aqui diante do comissionamento de Jonas, né? E aí nós bem sabemos que o texto vai dizer: sua rebeldia o leva a uma outra direção. E então ele ali é tragado por um grande peixe, cuspido, né? Depois de uma oração lá no capítulo 2, à beira da praia. Então no capítulo 3, este comissionamento volta aos nossos olhos, né? Dizendo: veio novamente a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu digo. Olha a diferença disso aqui. Explicar num primeiro momento ou proclamar. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade e pregava, proclamava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será divertida. Eu quero destacar no primeiro momento que a gente precisa apenas anunciar a palavra de Deus. Dizer os desafios que ela nos impõe, as orientações, os imperativos. Daqui a pouco eu trago a ideia de a necessidade de ter que explicar esses imperativos. O que eu estou tentando ressaltar é que muitas vezes gastamos, gastamos tempo demais explicando e não proclamamos, desafiamos, impomos aos ouvintes a lição do texto, a mensagem que Deus ordenou que nós fizéssemos. Ok? E olha que coisa interessante. O texto vai dizer que, com base apenas na proclamação, os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum, vestindo de panos de saco. Percebam a importância de proclamarmos e não só explicarmos as verdades estabelecidas na palavra de Deus. Martin Lloyd Jones, né, corroborando com essa tese, ele nos diz o seguinte: a pregação expositiva não é uma mera transmissão de conhecimento. Algo, melhor, há algo muito mais profundo envolvido.
ela fala conosco de tal maneira que nos põe sob julgamento. Ou seja, essa natureza proclamatória, ou seja, imposta da prisão, nos leva a este senso de uma necessidade de não mais viver conforme nós temos. Não é necessariamente a explicação que faz isso. A explicação é um dos meios. Precisa proclamar essa vida. Aqui estão algumas características, né, deste anúncio proclamatório, que talvez ajude a gente a delimitar o que nós estamos aqui propondo. A primeira delas é um anúncio da verdade. A pregação expositiva proclamatória é uma declaração pública da verdade das Escrituras. O pregador atua como um porta-voz de Deus, trazendo à luz o próprio Deus disse em sua palavra, com o objetivo de anunciar essa mensagem ao povo de forma clara. Perceba que nós estamos trabalhando aqui num primeiro momento apenas com um anúncio. Por quê? Porque muitas vezes confiamos mais na explicação da verdade de Deus do que na própria verdade de Deus estabelecida nas Escrituras. Mas existe aqui um outro caráter, né? Outro aspecto deste caráter proclamatório, a autoridade divina. A natureza proclamatória da pregação confere a ela uma autoridade, ou seja, a própria mensagem tem autoridade em si, independentemente da nossa explicação. Calme, eu não estou anulando a necessidade, a importância e a legitimidade da explicação, mesmo porque como crerão se não há quem pregue, explique a ele o que está sendo proclamado. Repito, é que vocês se cansem disso. Eu estou propondo que vocês proclamem também, não apenas expliquem o que o texto diz. Proclamem, desafiem os ouvintes de vocês com base na autoridade da própria palavra. O pregador não fala de si mesmo ou de suas opiniões, mas transmite a mensagem das Escrituras, ama com autoridade advinda da própria Escritura, da palavra de Deus. Reforça que o conteúdo pregado é eterna, mas tem um terceiro aspecto, o aspecto convocativo ou apelativo da proclamação. A pregação proclamatória não é apenas informativa, mas também convocativa. Ela chama os ouvintes a uma resposta, seja arrependimento, fé, obediência ou transformação. O pregador exorta a congregação a agir com base na verdade revelada, exposta, proclamada, levando a uma aplicação prática da palavra. Tem a questão da transformação espiritual desta proclamação. Como é uma proclamação da mensagem de Deus, a pregação expositiva proclamatória busca promover transformação espiritual. O que eu quero dizer? Nós vivemos num mundo extremamente racionalista, que acredita que a transformação das pessoas virá única e exclusivamente por uma apreensão doutrinária ou intelectual, como se o nosso problema fosse apenas a ignorância acerca de uma doutrina, de uma verdade. Não. Nosso problema é espiritual. Problema esse que será silogismos, que não será argumentos conscientes que o levarão da morte espiritual à vida. Ou seja, o problema é muito mais profundo. Então, o nosso papel, mais do que convencimento, é proclamatório. A gente precisa proclamar a palavra de Deus, porque a eficácia da sua mensagem está nela mesma, mas não na contundência, seja da minha informação ou da minha explicação. Olha o que ele diz. Ela não visa apenas transmitir conhecimento, mas também mover o coração dos ouvintes a uma mudança de vida sob a ação. Mas existe uma característica fundamental nesta nossa ação proclamatória. É a cristocentridade proclamatória. Ou seja, a pregação expositiva proclamatória deve ser cristocêntrica em sua essência. Pois ao expor o texto, devemos apontar para Cristo
como centro desta proclamação. Ou seja, o objetivo final é proclamar ou mostrar Cristo, o Evangelho, a boa notícia aos nossos ouvintes. Isso ficará mais claro quando trabalharmos a ideia do que é ser cristocêntrico um pouquinho mais adiante. Tá bom? Ou seja, o que eu quero dizer a você, nós pregadores não somos chamados ao momento da pregação a sermos meros professores, mas sim proclamadores, ok? E aí nós temos então uma segunda característica ou um segundo fundamento que alicerça a natureza da pregação expositiva. É a autoridade, ela também tem uma natureza autoritativa. Por quê? Nós estamos expondo fielmente a palavra de Deus, ela também tem uma natureza autoritativa. Diferentemente, quando pregamos com base em ideias pré-concebidas. A natureza proclamatória da pregação confere a ela a autoridade divina. Por quê? Porque o pregador não fala de si mesmo, ou suas opiniões, ou com base na sua própria criatividade, como por exemplo alguns pregadores temáticos, né, o fazem, mas transmite a mensagem das escrituras, diretamente das escrituras. Nós estamos falando que pregação espírita nada mais é do que extrair do texto bíblico, com base numa análise contextual, histórica, gramatical, literária, nós estamos trabalhando com a tese de que apenas transmitiu, Deus transmitiu aos seus primeiros ouvintes nos dias de hoje. Se isso é verdade, nós estamos tendo uma mensagem que é por si só autoritativa. Isso é muito importante porque quando um pregador sobe a pregar, a autoridade da sua mensagem não está na sua eloquência, no seu título, seja ele acadêmico ou eclesiástico, mas está somente na autoridade advinda da própria escritura. Isso muda completamente não só a nossa postura, mas também a nossa desenvoltura, a nossa confiança em expor aquelas verdades. Um texto que vai nos ajudar nesta natureza autoritativa é o texto de 2 Timóteo 3, né, 16 a 17. Toda a escritura, toda, inspirada por Deus, soprada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa interessante. A nossa fonte, da onde nós extraímos a nossa mensagem, é algo que foi soprada por Deus. E segundo o texto, serve para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, se isso não for basilar, se não for algo muito claro aos seus olhos, talvez você pregue a mensagem de Deus como uma mera sugestão. Hoje nós vivemos um período em que o politicamente correto tem invadido, inclusive, as igrejas. Pregadores estão apenas dando boas sugestões, bons conselhos para os seus ouvintes. Não! A palavra de Deus é autoritativa sobre as nossas vidas, sobre a vida do pregador, mas também sobre a vida dos ouvintes. Ou seja, ao proclamar essa verdade, ao ensinar essa verdade, ao exortar os nossos ouvintes, nós não fazemos com base na nossa opinião. Isso não pode ser um mero sugestionamento, mas deve ser algo exortativo, algo autoritativo. Essa postura faz toda a diferença. Nesta mesma carta, lá no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e a julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Perceba que as orientações de Paulo a nós, ou melhor, imperativos de Paulo a nós. Prega,
insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende e exorta. Nós não devemos, enquanto pregadores expositivos, usar ou nos valer desta imposição, né, dos politicamente corretos sobre nós. Ou seja, nós não devemos sugestionar coisas aos nossos ouvintes. Se está no texto, deve ser posto no sentido de instar sobre as pessoas, exortar as pessoas, não apenas deixar que elas decidam se devem ou não fazer. No sentido, lógico, há sobre elas a possibilidade de acatar ou não. Mas a nossa postura enquanto pregadores expositivos é sobrepor o ensino bíblico sobre a vida dessas pessoas. Não sugestionar, não colocar como uma opção. Não. Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos ah, inculcar isso nas pessoas enquanto pregadores bíblicos. John Stott, falando sobre a pregação, né? Ele diz o seguinte: a pregação não é uma opinião, mas a declaração autoritativa, a proclamação autoritativa da palavra de Deus. O pregador é um embaixador em que representa Deus no local onde ele está inserido, trazendo a mensagem de Deus ao seu povo com autoridade inerente nele, não nas escrituras. Eu gosto muito de uma doutrina, depois pesquise, chamada Vox Dei. O pregador, quando basado em algumas características, ele é voz de Deus e tem autoridade para expor. Não autoridade inata, mas autoridade na palavra de Deus ou naquilo que está fazendo no momento, pregando, instando, proclamando verdades imutáveis ao povo de Deus. Bom? Então perceba que nós já vimos aqui dois fundamentos de uma forma muito breve, né? O tempo nos permite que nós gastemos muito. Eu vou abrir o leque, dar o caminho nas próximas aulas de pesquisar mais sobre isso, tá bom? Vimos a natureza proclamatória, também autoritativa. Mas existe um fundamento muito importante que eu julgo ser mais negligenciado ou, como posso dizer, ah, não praticado nos dias de hoje. É a necessidade de a pregação. A ideia é mais ou menos o seguinte, meus irmãos. Toda pregação, lembra que a pregação expositiva ela é extraída das escrituras com base no contexto ou no estudo contextual histórico, gramatical e literário. Pois bem, este estudo deve necessariamente apontar um caminho para Cristo, para o que Cristo fez, o que Cristo é ou o que Cristo nos ensinou. Eu quero dizer que, embora você pregue no Antigo Testamento, esta sua mensagem, este seu ensino, esta sua proclamação deve necessariamente apontar para Cristo. Não há pregação exclusiva, pelo menos uma concepção reformada, que isso pode acontecer a despeito ou a quem uma, um apontamento para a pessoa, obra ou ensino de Cristo. Quer ver um exemplo de onde nós tiramos isso? Nós lemos o Evangelho, né, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 7, leremos o seguinte: então lhes disse Jesus, honestos, tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Vocês se lembram dessa passagem? Estavam caminhando tristes, né? Justamente porque Jesus havia morrido. Então ele diz: poxa, será que não era ele? Será que era ele? Porventura, então Jesus diz, né? Não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, começando por Moisés, pela lei, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito, onde na lei e nos profetas constavam ao seu respeito. Sabe o que Jesus estava fazendo? Estava mostrando estes que a lei apontava algo em relação a Jesus. Seus ensinos apontavam o mesmo. Salmos também. Nós teremos uma aula que nós vamos aprofundar nesta. Nós podemos dar esses caminhos.
né? Eu quero que você guarde necessariamente, sem forçar o texto, orar, mas esses textos terão que apontar para Cristo. Tá bom? Talvez você diga, mas aqui ele não falou sobre os apenas sobre a lei e os profetas. Um pouquinho mais adiante, né? Lá no capítulo 24, versículo 4 a 49, ele vai acrescentar a ideia dos salmos, que os para ele, ele vai dizer: a seguir, Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se tudo está escrito aonde? Ei, es, poetas e também nos salmos. Perceba que Jesus está dizendo que toda a escritura, em especial nesse momento a antiga aliança, o Antigo Testamento, apontavam não só para a necessidade da sua morte, mas também da sua redenção, da sua ressurreição, melhor dizendo. Justamente para que nós pudéssemos ser redimidos por ele. É Jesus que está dizendo isso, não sou eu. Nós precisamos, enquanto pregadores bíblicos, encontrar estes detalhes nos textos que apontam para Jesus Cristo. E continua, né? E aqui uma paráfrase, né? O Wordsworth vai dizer o seguinte: eu digo uma paráfrase porque eu resumi a sua ideia, tá bom? Deste livro aqui, muito importante. Toda a pregação bíblica deve ser centrada em Cristo. Ele é o tema central da Bíblia. O Antigo Testamento o anuncia. O Novo Testamento o proclama. E a nossa pregação deve sempre apontar para ele, como o cumprimento da obra redentora. Como eu disse, né? Talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Pregar de forma cristocêntrica. Quer ver um exemplo disso? Pense, por exemplo, neste texto aqui muito conhecido, o texto de 1 Samuel 17. Texto que vai narrar a nós o enfrentamento de Davi e Golias. Vocês se lembram deste texto? Pois bem, se eu perguntasse a vocês qual é o ensino desse texto, ou ainda, como você pregaria esse texto, o que você me diria? Eu não tenho dúvidas que você, como eu, já ouviu alguma vez, base nesse texto, uma aplicação ou ensino meramente moral ou triunfalista. Ou seja, geralmente as pessoas usam a figura de Davi para fazer uma relação conosco, como por exemplo, não desista, você vai vencer os gigantes que se apresentam a você. Com isso traz ou uma mensagem legalista, moralista, em que você deve copiar o que Davi fez. Com isso também trazem a mensagem um certo triunfalismo humanista. Nós podemos ser os agentes das nossas próprias vitórias. Mas essa não é uma mensagem cristocêntrica. Ou melhor, ela sequer é uma mensagem bíblica que respeita o seu contexto. E a grande mensagem deste texto, né, deste capítulo, não é uma mensagem triunfalista ou moralista, mas é uma mensagem redentiva. E eu vou explicar. Se vocês se lembrarem do contexto, o que o Golias ou o gigante propõe ali ao povo de Deus ao amedrontá-los? E ele representaria o seu exército, contrapartida que o povo de Deus nomeasse alguém que os representasse. E eles lutassem. Caso o gigante ganhasse, todo o exército se renderia a ele. Mas, e se o representante do povo de Deus vencesse o gigante, ele, todo o seu exército, se submeteria ao povo de Deus. Essa é a mensagem. Então veja. Mas antes disso, nós temos ali a informação de que este gigante era praticamente invencível, não só pelo seu tamanho, mas também pela armadura descrita. Ou seja, algo que seria impossível a qualquer um daqueles meros humanos. Então aparece alguém pequeno, sem armadura, e o vence. Teor. Em resumo,
A mensagem está mostrando da nossa incapacidade. Olha que diferença. Ao invés de um triunfalismo, o texto aponta para uma incapacidade humana de vencer e não por meio de um representante. Davi, ao longo de toda da história bíblica, da revelação bíblica, aponta para a figura de Cristo, nosso verdadeiro representante, nosso rei. Deus estava nos ensinando, meus irmãos, como Deus resolveria o problema da humanidade, do seu povo, em relação à acusação e afronta do seu inimigo, nos trazendo alguém que venceria e faria aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Perceba que nós podemos pregar uma mensagem moralista e triunfante no lugar de uma mensagem bíblica. Nos coloca no devido lugar. Dependência absoluta. Quer ver um outro exemplo? Nós podemos falhar ao pregar expositivamente e não apontar a mensagem para Jesus Cristo. Falamos constantemente, a Escritura aponta necessariamente para Cristo, mas quando vamos pregar, nós infelizmente falhamos nisso. Para a mensagem do livro. Quem nunca ouviu ou pregou a mensagem nos termos, né? Comparando Jonas aos ouvintes ou a si mesmo. Jonas, João, a grande lição do texto é que você não deve fugir dos propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando assim fazemos, corremos o risco eu posso dizer, de vitimizar as pessoas, colocá-las num papel que não as compete, nem a elas nem a mim. O que eu quero dizer com isso? A grande mensagem do livro não é que nós somos Jonas, mas é que nós somos os ninivitas e precisamos de um mensageiro que fosse até eles, porque somos tão maus quanto os ninivitas, e que pregasse a nós arrependimento. Jesus mesmo, lá no Novo Testamento, vai dizer, quando pedem para ele um sinal, o que ele diz? Ele daria um sinal, ou o único sinal que ele daria seria o sinal de Jonas. Teve 3 dias no ventre da baleia, ou do grande peixe. O que eu quero dizer com isso? O próprio Jesus se compara com Jonas. Então é errado pregarmos que o ensino do texto é que nós nos equiparemos a Jonas o fugitivo. Não. A ideia do texto é que se Deus, lá no passado, no período de Jonas, foi capaz de converter uma nação crédula, uma nação ruim, má, né, cujas ações eram totalmente monstruosas, por meio de um pregador rebelde que não queria se dar à missão, quanto mais ele não faria com seu povo a partir de um mensageiro, alguém enviado voluntariamente, que se deu voluntariamente a missão de trazer a mensagem de Deus. Essa é a mensagem do livro. Pena que nós não temos tempo, né, suficiente para que a gente faça aqui ainda que uma breve exegese desse. Estou mostrando de maneira muito superficial, nós, quanto pregadores, podemos estar falhando mais essenciais, fundamentais da pregação expositiva, apontar Cristo no bom, ou seja, talvez falhando muito. E aqui uma observação importante que nós vamos trabalhar mais adiante, mas aqui fica claro. A gente 3 principais caminhos que a gente encontra Jesus Cristo, né, nos textos que primeiro, a sua pessoa, seu ensino, terceiro, a sua obra. Agora, vou dar a vocês mais alguns livros, né, que apontem 8 caminhos, mas vamos trabalhar nesses 3 aqui. Pessoa, ensino e obra. Vamos ver um exemplo disso aqui. O próprio texto que nós lemos de Samuel, texto aqui do enfrentamento de Davi e Golias. Perceba que quando eu me dou, né, em oração, em estudo, a buscar a cristocicidade do texto, consigo localizá-la aqui. Por exemplo, eu olho para esse texto, opa, Davi, na verdade, aponta, tipifica a pessoa de Cristo. Já encontrei um caminho. Na verdade, meus irmãos, pregando, Davi, embora isso tenha acontecido, mas Deus, na sua revelação progressiva, estava mostrando, apontando, revelando como viria a nossa vitória.
aponto para a pessoa de Cristo, mas também posso apontar para a sua obra aqui, por exemplo. Perceba que ele, Davi, estava lutando em nome do povo de Deus. Isso mostra para a obra de Cristo Jesus, que nos substituiria, não só no enfrentamento do nosso inimigo, mas em especial na nossa conduta. Estávamos condenados, não tínhamos o que fazer. Conseguem perceber os dois caminhos possíveis só nesse texto? Vamos pegar um outro texto aqui. A gente tenta trabalhar de uma forma muito breve. Podemos aplicar a Cristo e dos seus. Pegar aí Êxodo capítulo 20, né? Texto que vai trazer aqui os 10 mandamentos. Estiver pregando ele, como é que você pode apontar isso a Cristo? Pode pegar Mateus capítulo 5. Jesus pega esses ensinos que foram dados pela revelação de Deus, mas estavam sendo deturpados ao longo da história, ou seja, a sua interpretação havia se distanciado do intuito original e terminar explicando através das palavras de Jesus. Ou seja, Jesus está não ressignificando, está trazendo a interpretação correta daquele mandamento. Percebam que nós podemos pregar Cristo ou cristocentristicamente, usando 3 principais formas, apontando para a pessoa, para a obra, também seu ensino. Entenderam, em linhas gerais, que é uma pregação expositiva e aqui estão algumas sugestões de leituras a você. Essencial, é como diz um grande amigo, o Dr. Jonas Madureira, existem livros que você não pode passar outras sem lê-los, dois deles. Eu, particularmente, gosto muito desses 2 livros, né? Tanto Pregação Cristocêntrica como Sermão Cristocêntrico, Brian Chappell. Este Pregação Cristocêntrica eu julgo ser mais fundamental num primeiro momento, por quê? Ele vai trabalhar mais a teoria da pregação. Em especial, o que nós vamos trabalhar ainda aqui neste módulo, nesse curso, a ideia do foco da condição decaída. Mas ele vai trabalhar passo a passo, como a estrutura do sermão, onde você quais são os aspectos essenciais que precisam e assim por diante. O outro vai trabalhar alguns modelos de pregação específica. Bom, que eu vou trabalhar já já com você. Como assim modelos? Várias formas de pregação. Bom, estes outros livros aqui também são excelentes. Grindanos, que vai mostrar 8 caminhos possíveis de chegar a Cristo a partir do Antigo Testamento. Do Antigo, a partir de Gênesis, a partir de Eclesiastes e a partir do livro de Daniel. Tá bom? Ele vai trabalhar tipificação, com a questão da promessa e cumprimento. Aqui obras para que leia. Bom, lembre-se, para titulação mestres, a empregação, precisar pesquisar as coisas. Bom, já vimos aqui a natureza proclamatória, né, como elementos da pregação expositiva, natureza autoritativa. Precisamos agora, vimos também a natureza cristocêntrica. Precisamos agora ver um quarto pilar, fundamento, característica essencial, é que pregação expositiva precisa necessariamente estar construída com a história da redenção. Tá? Quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando de uma grande história. Uma grande história que foi ou está sendo contada a nós por meio ou através de alguns livros. 66 para ser exato, né? Livros esses que contam diversas histórias, vão dar o sentido a esta grande narrativa. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Essas pequenas histórias, as histórias que nós não vamos pregar a metanarrativa, pregar uma pequena história que está dentro da metanarrativa. Então, o que eu quero dizer? Não dá pregar expositivo, biblicamente, se você não tiver essa percepção. Essas histórias não têm ficado isolado, mas elas só têm ficado dentro
da grande narrativa. Deixa eu tentar dar um exemplo do próprio texto. Vamos pegar esse texto de Samuel. O texto de Davi no seu enfrentamento com Golias, né? Se nós pegarmos esse texto fora da sua metanarrativa, nós nunca veremos, por exemplo, a ideia de que Davi tipificava. Porque quando nós falamos de metanarrativa, nós estamos falando da história maior, da história da salvação, que é contada através ou por meio de histórias menores. Entende a ideia? Então, por exemplo, se eu pego esse texto sem levar em consideração aonde ele se encaixa na grande história, na história da salvação, eu certamente trarei um moralista ou triunfalista. Eu direi, olha, a história de Davi, perceba que ela está desconecta da história maior. Eu vou dizer, a história de Davi me mostra que eu tenho um gigante. Aí eu posso até, inclusive, né, já vi isso muitas vezes, a alegorização. Uma pedrinha significa isso, a outra significa aquilo. Perceba que, olha o perigo de eu tirá-la, né, do grande guarda-chuva, da metanarrativa da grande história. Agora, quando eu tento encaixá-la, primeira pergunta, você está revelando através dessas histórias, dessa história? Isso me significa dentro da grande história maior. Tá? Eu vou conseguir perceber ela vai ser ressignificada à luz da história maior. Então eu vou poder apontar, irmãos, o fato que nós temos a revelação maior, eu posso afirmar a você. Na verdade, esse texto não mostra que eu devo vencer, mas como Deus venceu o nosso gigante através de Cristo. Davi aqui não aponta para o que você deve ou não fazer, mas Davi aponta para o que Cristo fez. Conseguiram perceber a diferença? Nós precisamos necessariamente, ao buscar um texto ou expor um texto, encaixá-lo dentro da grande narrativa, da meta-narrativa bíblica. Bom? E aqui eu também preciso fazer uma outra observação importante. Eu não quero com histórias, não. Eu estaria indo na contramão da teologia bíblica. Não. Tendo, precisam ser você, pregador cristão, expositor bíblico cristão, da grande narrativa. Gosto muito de uma frase que nosso ser puder ser pregado numa sinagoga, e não é um. Nós só conseguimos um ser, em especial quando pregamos a partir do. Nós, primeiro, encontrarmos o caminho até Cristo, termos a passagem à luz da sua história maior, por meio ou através. Bom, para dessa passagem aqui. Entenderam então, meus irmãos, que é uma pregação comprometida. A pregação fora destada, né? Cortada, tirada um pedacinho toda a escritura, não desconsidera toda revelação maior. Bom, então veja, meus irmãos, vimos aqui, né, a natureza proclamatória como um dos elementos da pregação, a natureza autoritativa por ser a palavra de Deus, a necessidade de ser cristótica e a necessidade de estar comprometida com a história maior, com a história da redenção. Ok? Agora precisamos, lembrá-los de que a mente excessiva. Parece que eu estou chovendo no molhado, né? Mas vocês verão que não. Por quê? Porque existem aqui inúmeras formas de pregar, né? Temática, qual e considerem a temática e a textura. O nosso módulo é pregar expositivamente. Ela pode ter dois caminhos. Ou seja, pode ser uma pregação verso a verso, e pode ser uma pregação baseada, fundamentada na ideia central do texto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas
equivocadamente ser pregação apenas aquela que explica versículo por versículo. Isso não é verdade. As pessoas podem ou imaginam estar pregando, estar explicando, mas talvez elas nem estejam pregando. Por quê? Elas explicam que cada versículo, as verdades ali aplicam. Também pode acontecer por aquele que trazem ou expõem, né, através da ideia central. O que eu quero trazer a vocês é que as duas possibilidades são corretas. Eu, particularmente, prego mais a partir da ideia central do texto, mas em alguns momentos eu vou explicar o texto a texto. Ou, a partir de uma ideia central que eu aponto no início, eu vou explicando como cada versículo ou cada oração aponta ou sustenta aquela ideia central do texto que eu estou. Vai ter uma aula sobre isso. Aliás, próxima aula, segunda aula, vai trabalhar exatamente sobre isso. Eu estou abrindo o leque para a aula, mostrando. E a partir da segunda aula, vai focando, né, nestes fundamentos, se aprofundando nos. Bom, e nós precisamos também lembrar que, além de tudo isso que nós vimos, né, como sendo fundamento, bases essenciais da pregação expositiva, uma, uma, uma última pelo menos, para nossa proposta. Temos trabalhar outras. Do que eu estou propondo, existe esse sexto fundamento, que é a necessidade da nossa pregação ser aplicável, ou seja, ser prática aos nossos. E essa aqui a gente vai gastar quase 2 aulas falando sobre isso. E, infelizmente, uma resistência à legitimidade de aplicar o texto sagrado. Escrevi um livro sobre compartilhar. Bom, deixa eu tentar explicar isso de uma forma muito breve, porque nós temos 2 aulas sobre isso, tá? Vou pegar aqui uma frase do Chesterton, que eu gosto bastante. O homem não é um balão que sobe ao céu, nem uma toupeira que vive unicamente cavando na antes algo semelhante a uma árvore. Por quê? Porque a árvore tem raízes que se alimentam da terra, ou seja, na profundidade, mas também tem ramos altos que levam, parecem, né, levam até as estrelas. O Chesterton, para a proposta de alguns expositores, né, a tentativa de parecerem espíritos, cores, levam tanto a sua pregação, a sua reflexão, a um nível de abstração tão elevada que não conseguem, depois desta exposição, trazer para a Terra, trazer para o cotidiano, para a vida prática, para a segunda-feira dos seus ouvintes, as necessidades existenciais da alma humana. Agora, o que nós precisamos ser enquanto pregadores? Árvores. Pessoas que buscam uma profundidade doutrinária, um encantamento abstrato, mas que conseguem equilibrar essas coisas. Preciso falar na linguagem do. Eu preciso, ao expor o texto, me lembrar. Eu preciso aplicar a vida concreta. Eu não estou pregando a pessoas que não vivem no planeta Terra. Preciso aplicar o texto bíblico para as necessidades do dia a dia. A Bíblia diz ser suficiente aquilo que ela se propõe. Ela se propõe a salvação e também a apaziguar as inquietações da alma, corrigindo, por exemplo, pensamos, mas nós teremos uma aula sobre isso. Eu quero dizer que para ser uma pregação ser também aplicável, pode ser uma pregação parecida com esses balões, que levam a abstração ao ponto de não mais conseguir aterrissar. Bom, e aí nós temos que falar sobre os pressupostos, né, necessários para que nós tenhamos a pregação. Pressuposto essencial, basilar, para que nós
é a crença de que a Bíblia é. Nós jamais conseguiremos pregar autoritativamente, de forma proclamatória, cristocêntrica, sem antes carregar esse pressuposto. É a palavra de Deus. Por palavra de Deus, eu me refiro à crença de que a Bíblia é inspirada, ou seja, é algo vindo da parte de Deus. Por vir da parte de Deus é algo inerrante, não contém erros, é infalível para aquilo que se propõe, também é suficiente. Muitas pessoas não conseguem pregar exposição, acham que a Bíblia trata apenas de algumas coisas ou que contém erros, então começam a acrescentar coisas, sejam as suas ideias, as suas criatividades, outras ciências. Não, aquilo que ela se propõe, ela é suficiente. Vai pregar esse nada. A Bíblia diz, pode trazer informações a fim de ilustrar o que você está afirmando a partir das escrituras, mas a sua afirmação não pode vir de outra, da própria escritura. Bom, então veja, inspiração, só para que a gente, né? A Bíblia é inspirada por Deus, significa que foi escrita por autores humanos, mas sob a direção, a inspiração, a influência do Espírito Santo. Essa inspiração garante que as escrituras sejam a revelação de Deus. Perceba que se você diz que é a palavra de Deus, a ação é fruto de reflexão advinda do Todo-Poderoso. Errância. Acho que a gente pode passar, né, esses slides, porque eu creio que você já tem um. Sem esses atributos, né, das Escrituras, nós jamais teremos a Bíblia como verdade. Nós não conseguiremos pegar de forma. Bom, e por fim, quais são as virtudes, né? Pregar expositivamente. Inúmeras. Mas a primeira delas, mais espaço para que o a partir da sua for necessariamente a mensagem das escrituras. Não há espaço para que ele invente coisas, né? Não. Outras. Uma delas é que a pregação está sendo pregado simplesmente a palavra, que é o poder de Deus, a transformação de pecadores. Quando eu estou expondo com base única e exclusivamente a palavra, eu estou dizendo não só que eu creio no poder dela para transformar, eu não creio na minha capacidade de argumentação, mas também estou deixando que o poder da palavra alcance os ouvintes. Isso também apresenta, né, a percepção, concepção, crença na autoridade da palavra. E a pregação, como nós extrai sua exortação, a sua proclamação da palavra, da autoridade que advém dela mesmo, não das coisas. Tá? É uma das virtudes. E outra, também enaltece a operação do Espírito. Uma cara, né? Ou todo, é a chamada a doutrina da possibilidade de desassociar o espírito da profecia da própria profecia. Por exemplo, quem é que nos trouxe escritura? Quem é que iluminou os autores bíblicos? Quem é que os levou e preservou a escrituração? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo fez tudo isso, não pode contradizer a Bíblia. Então, quando eu prego fielmente a Bíblia, eu também estou enaltecendo o Espírito Santo que a produziu. Entende? Isso só é possível a partir de uma pregação expositiva. Ok? Queridos, na próxima aula nós vamos agora começar a aprofundar. Hoje foi um panoramão do que nós veremos ao longo do curso, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre a temática do texto ao púlpito. Nós vamos trabalhar a ideia da hereologia, exegese, da contextualização, que é uma das coisas mais difíceis de fazer, também
da aplicação. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho para sua formação, para reflexão, para inquietação. Nas próximas aulas a gente vai esclarecer todas elas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.